A fé é a prova das coisas que se vê. A fé não é a prova das coisas que se vê, mas a prova das coisas que se espera. Você não precisa ver para ter fé. Primeiro você tem fé para depois você ver. Paulo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Como você adquirir algo que você não vê? Pela fé. Mas você não ensina ninguém a ter fé. Não existe um curso, um estudo, um treinamento para ensinar você a ter fé. Não. Não existe um pregador que vai pregar um sermão para você para ensinar você a ter fé. Porque ela é o firme fundamento. O que é um fundamento? Agora, para você ver as coisas, para você receber as coisas, essa fé tem que estar dentro de você. O sermão pode te ajudar. Um sermão pode te ajudar. Mas não pode te dar fé. Sempre que Jesus ia fazer algo por alguém, ele dizia: você crê? Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Você joga semente na terra, você não precisa fazer nada para que ela nasça. A própria natureza cuida dela para ela nascer. Você apenas coloca semente na terra. Agora, quando você ouve a palavra, ouve o Evangelho, aquilo vai ressuscitar dentro de você o desejo, a vontade de servir a Deus. No parágrafo 225 da mensagem, a unidade da igreja, olha o que o irmão Brana nos fala. Como que 2 meses depois dos batismos no Rio Ohio, quando a estrela apareceu diante de centenas de pessoas que estavam à margem, assistindo o batismo, Deus me deu uma visão. Eu me preparava para colocar a pedra fundamental de meu tabernáculo.
O sargento Uley, dos movimentos dos voluntários da América, um amigo meu, traria a música para o serviço da primeira pedra. Nesse mesmo dia, fui despertado como que às 6 da manhã. Em Indiana, o sol já havia saído e parecia como se toda a natureza cantasse. De alegria, olhei pela janela e ouvi como trinava os passarinhos. As abelhas faziam seu costumeiro zumbido. E o ar estava inundado do fragmento Mandrasilva, Me deitei ali e pensava: ó grande Jeová, quão maravilhoso és! Há pouco estava escuro e o sol já voltou a sair. E toda a natureza se regozijava com ele. Toda a natureza se regozijava com ele. Ele quem? Com o sol. A natureza se alegrava. A natureza dava boas-vindas. Como quando chega um parente, um amigo seu, na sua casa e você diz: seja bem-vindo. A natureza dava boas-vindas para o sol que estava despontando, que estava saindo, rompendo. Porque vai-se a noite, o dia vem. E quando a noite termina, ela leva com ela as trevas, a escuridão. E quando o sol raia, o sol começa a brotar. A natureza vibra, porque o novo dia nasceu. O sol brilha. Os pássaros cantam, as abelhas voam em busca do seu alimento. Toda a natureza se mexe. Na alegria do novo dia que está rompendo, nascendo. Mas deitei ali e pensava: ó grande Jeová, quão maravilhoso és! Há pouco estava escuro e o sol já voltou a sair. E toda a natureza regozija com ele. Segui pensando. Logo este mundo frio, escuro, se regozijará juntamente com a natureza.
ao levantar-se o Filho da justiça, trazendo saúde em suas asas. Enquanto adorava ao Senhor, de repente senti ao anjo em meu quarto. Ao me voltar na cama imediatamente, caí numa visão. Creio que esta visão, ainda que naquele tempo não tenha entendido, tem muito que ver com o meu ministério. Neste tempo, no qual me empenho a trazer a igreja a um companheirismo, a trazer a igreja a um companheirismo, exortando-lhes que não deixe que ideias secretárias os separe e que cada cristão se sinta em liberdade. Que cada cristão se sinta em liberdade. Com livre escolha, de livres pensamentos, que ele pode escolher sua igreja, que cada cristão possa escolher a sua igreja de preferência. Porém, que ao mesmo tempo tenha companheirismo e amor para com os demais. O crente, ele tem que ter liberdade de escolha. Escolher aonde quer congregar, com quem quer congregar, com o pastor que ele quiser congregar. Mas ele não pode abrir mão da união de espírito. Não pode criar uma cerca entre mim e você, que nós não podemos nos misturar. Não podemos comer junto, cultuar junto, louvar junto, alegrar-se junto. Deus não separa os seus filhos, Deus ajunta os teus filhos. Ele chega para Jerusalém e ele clama: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das tuas asas, mas você não quis. Nós estamos vivendo em um tempo em que o pai não tem mais união com o filho, a mãe não tem mais união com a filha, o pastor não tem mais união com a igreja não tem mais união com o pastor. Um tempo de desparcelamento. E foi uma das coisas que Jesus recomendou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas como que eles ficaram em Jerusalém? Separados?
um num canto, outro no outro. Não. Um na sinagoga, outro na outra sinagoga. Não. Ficaram juntos, unidos, reunidos. Apoiando uns aos outros. O que traz o espírito de separação não é Deus, não é o Espírito Santo. Na visão eu me encontrei de pé à margem do rio Jordão. Era uma visão. E havia vários vasos. Na visão eu avistava vários vasos. Vasos de barro. De repente saíram. De repente cresceram duas árvores enormes nos jarros. Vários. E chegaram até o céu. Logo veio um vento forte que estremeceu as árvores. Árvores fala de homem, pessoas. Vento fala de doutrinas. E uma voz falou: estende tuas mãos e recolha a ceifa. Tu tens feito bem. Ao estender minhas mãos, aquele vento forte fez cair uma grande maçã em minha mão. Uma grande maçã em minha mão direita. E uma enorme ameixa em minha mão esquerda. Então me disse: coma o fruto que é agradável. Comecei a comê-lo. Primeiro dei uma mordida numa das frutas, uma visão, e logo mordi a outra. Ambas as frutas eram deliciosamente doces. Tanto a fruta que eu tinha na mão direita, quanto a fruta que eu tinha na mão esquerda, ambas eram doces, deliciosas, saborosas. E ele continua. Acredite na ciência. Diego Alívio. No produto formulado. Ele continua falando desta visão que ele teve. Resultado. Acredite na ciência dos suplementos Equalívio. A ciência que performa. Creio que esta visão tem a ver com a união do povo de Deus. Creio que esta visão tem a ver com a união do povo de Deus. O povo de Deus não é para andar desparcelados. Meia dúzia para cá, meia dúzia para lá, 2 para lá, 3 para cá. O
O povo de Deus é para ter uma só fé, um só amor, uma só mente. Imaginou uma família desparcelada, dividida, mãe por um lado, pai por outro, filho por outro. Não pode se ajuntar, não pode comer junto. Creio que essa visão tem a ver com a visão do povo de Deus. Na visão eu fui levado de uma a outra com propósito de atrair um mesmo fruto de ambas as árvores. Ele tinha 2 vasos, um à sua direita, um à sua esquerda. Em ambos vasos tinha 2 árvores de natureza diferente. Uma era maçã, a outra era pera. Mas ambas as árvores produziram frutos. E quando se fala de frutos, fala de amor. E o mesmo sabor que tinha o fruto da árvore do lado direito, também tinha da árvore do lado esquerdo. Não era a mesma árvore, não era o mesmo vaso, mas era o mesmo sabor, que representava o Espírito Santo. Tabernáculo diferente. Um do tabernáculo A, outro do tabernáculo B, mas o fruto é o mesmo. Mas nós chegamos à utopia, para não dizer demência mental, que não se pode misturar os frutos. Um individualismo que não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com Deus. Aqueles 2 rancheiros que moravam na beira de um grande lago, e eles eram muito amigos, companheiros. Quantas vezes trabalharam junto, pescaram junto, andaram junto, caminharam, comeram junto. Mas um certo dia, eles se desentenderam um com o outro. E aquela amizade acabou. Aquele apreço, aquele amor acabou. E eles se separaram. Agora cada um para o seu lado. Cada um no seu tabernáculo. Cortaram a amizade. Não poderia mais ir na igreja junto, tomar a Santa Ceia junto, lavar os pés uns dos outros. Não podia mais. E eles eram criadores de patos. Ambos tinham seus
rebanhos de patos. Enquanto eles tinham amizade, eram amigos, os patinhos do Joaquim nadavam junto com os patinhos do José. Amanhecia o dia, assim que o dia clareava, ele saía voando, correndo para o lago. E ali eles se encontravam, se ajuntavam, iam ter os seus pentecostes juntos, seus jantares em família juntos. Mas com as divergências entre eles, as desavenças, discutiram, brigaram. Cada um querendo mostrar o seu lado de perfeição, mais perfeito do que o outro, mais santo do que o outro, mais honesto do que o outro, mais crente do que o outro. Separaram. Acabou-se a amizade. E quando eles terminaram a amizade, acabou o amor entre eles. A primeira coisa que eles fizeram foram construir uma cerca no meio do lago e separarem os rebanhos de pato. Os patinhos do José não podiam mais nadar junto com os patinhos do Joaquim, comer junto, viver junto, ceiar junto, ter avivamento junto, louvar junto. Quando a pessoa não está bem com você, a primeira coisa que ele faz, separa de você. Seu companheirismo com ele já não é mais tão atraente como era antes. Nós temos pais, mães, irmãos de sangue, filhos e pai, separados por ideologia tabernacal. Não é do tabernáculo X, não quero nem companheirismo. Se não for do tabernáculo tal, não é eleito. E o tempo passou, e os patinhos do Joaquim com os patinhos do José apenas podiam ver uns do outro lado, um de um lado e outro do outro, mas não podia ter companheirismo, não podia nadar junto, brincar junto. E o tempo se passou. Mas um belo dia, levantou-se uma grande tempestade. E com aquela tempestade, aquela forte chuva, enxurrada, enchente, o lago encheu. E quando o lago encheu, as águas superou as cercas, excedeu as cercas. As cercas ficaram enterradas, cobertas debaixo da água. Com isso, os patinhos do Joaquim e os patinhos do José
voltaram a nadar junto, brincar junto, correr junto. Porque não interessavam a eles se o José e o Joaquim não se falavam, não se comunicavam, não combinavam com o outro. Para eles não interessava. O que interessava era o companheirismo entre uns e os outros. Nós não podemos, os crentes não podem ter diferenças, ter racha, ignorar uns aos outros, porque o seu pastor não combina com o outro pastor. É problema deles. Eles que resolvem os seus problemas. Mas nós, os crentes, temos que amar uns aos outros. Temos que ter companheirismo, orarmos uns pelos outros. E o certo é que os patinhos do Joaquim com os patinhos do José voltaram a ter seus companheirismos, nadar, passear, brincar juntos. Vento, tempestade, enchente, cerca, lagos e rebanho. E o que nós precisamos, o que nós estamos precisando, é de que haja uma grande enchente, tempestade, para acabar com as cercas. E que a gente volte novamente a ter companheirismo, a alegrar-se, a juntar, cantar, louvar juntos. Porque se não houver esta união, este companheirismo, a noiva, a igreja, não subirá no arrebatamento. Um puxando para cá, outro puxando para lá. Um puxando para cima, outro para baixo, outro de lado. Não sobe. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 17. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Para que serve o alarido? Para chamar, convidar. Voz de arcanjo, ouvir a voz. E com a trombeta de Deus. Trombeta fala do Evangelho. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses mortos em Cristo, tanto pode ser um morto, os mortos físicos na carne, como pode também aplicar aos mortos espirituais. Estão em Cristo, mas estão mortos. Têm fé, mas estão mortos. Crê, mas estão mortos. Ressuscitarão primeiro. Tem que haver uma ressurreição coletiva, para que esses mortos espirituais que estão mortos ressuscite, volte à vida novamente. E nós, os que estivermos vivos,
teremos uma reunião. Para encontrar com o Senhor nos ares. Logo ouvi outra voz, uma voz que disse: a ceifa está pronta, porém, os obreiros são poucos. As ceifas estão prontas, mas os obreiros são poucos. Obreiro não é só pastor que é obreiro, não. Todo aquele que trabalha em prol do Evangelho é obreiro. Paulo vem e coloca em ordem, cada um na sua posição. Mas todos são obreiros da seara. Olhei a árvore do centro, tinha grande quantidade de maçãs. Na árvore do centro tinha grande quantidade de maçãs. A da direita tinha maçã, a da esquerda tinha pera, e a do centro tinha uma grande quantidade de maçã. E ameixas, não era só maçã. Esta árvore do centro, ela tinha nela tanto maçã como ameixas, que estavam penduradas na árvore, formando uma cruz. E ambas estavam penduradas na mesma árvore, em forma de uma cruz. A árvore é Cristo. O fruto é amor. Os galhos somos nós. Caí debaixo da árvore, clamei: Senhor, que posso fazer? Então aquele vento fez com que caísse frutas ao meu redor. Logo ouvi uma voz dizendo: quando saíres da visão, leia 2 Timóteo 4. Isso se repetiu 3 vezes. Leia 2 Timóteo 4, leia 2 Timóteo 4, leia 2 Timóteo 4. Quando a visão se foi, me dei conta que estava em meu quarto, tomei a Bíblia e comecei a ler. E aonde eu li estava escrito: pregue a palavra, porque virá um tempo quando não sofrerão a sã doutrina, divisões, irmãos tornando-se inimigos uns dos outros, adversários uns dos outros. Divisões doutrinárias. Na igreja. Divisões doutrinárias na igreja. Um tem uma doutrina, outro tem outra doutrina, outro tem outra doutrina, outro tem outra doutrina. Até virar um rosário. Antes, tendo comichão nos ouvidos, ouve tudo que vem, ouve.
amontoarão mestres conforme as suas próprias concupiscências. Mestre que não tem igreja, mestre que não cultua, mestre que não adora a Deus, mestre que não tem companheirismo, é a esses que nós vamos ouvir. Aí a voz diz para ele: faça a obra de um evangelista, cumpra teu ministério. O anjo não disse para ele que ele era um evangelista. Ele disse: faça a obra do evangelista. Por que o anjo estava mandando ele fazer a obra do evangelista? Porque os obreiros são poucos. Ele estava começando o seu ministério. Ele não tinha tantos homens no ministério para ajudá-lo. Então ele tinha que fazer tudo sozinho. Até que Deus foi dando a ele peças para ajudá-lo. Mas quando nós queremos justificar-nos, a nossa impetulância, descrença, nós arrumamos qualquer obstáculo para justificar. Ah, não, eu não vou porque o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, o fulano faz aquilo outro, por isso que eu não vou. E quem perde? Arranquei aquela página de minha Bíblia e juntamente com meu testemunho os enterrei no mesmo lugar onde pus a primeira pedra de meu tabernáculo. Essa sã doutrina, creio que é o amor divino. Essa sã doutrina, eu creio que é o amor divino. Então a primeira coisa que acaba, termina, é aniquilado, é o amor divino. Não se amam mais, não perdoa mais. O amor divino de um para com o outro. Não é o amor divino para com Deus, mas o amor divino de um para com o outro. Esta é a sã doutrina que Timóteo 4 está dizendo. O pastorear não era meu trabalho. Eu pastoreava. Eu era o pastor da igreja, mas o pastorear não era o meu trabalho. Ainda que pouco depois
passei por alto a visão, e como consequência grande sofrimento veio sobre mim, porque não quis ir quando ele me chamou. Deus estava chamando ele para fazer um trabalho, e ele estava querendo fazer outro trabalho, Deus estava chamando ele para o campo missionário, como um profeta, para o campo evangelístico, mas ele queria ser pastor. Porém, mais tarde ele me enviou ao campo evangelístico, me tirou do púlpito, me tirou de ser do pastoreiro, de ser pastor, ele me enviou ao campo evangelístico. Para que fizesse esse trabalho, tenho vivido o cumprimento desta visão. E dou graças a Deus por este humilde ministério, por meio do qual me esforço em fazer a parte que me corresponde. Quer dizer, ele tinha uma parte para fazer, não era tudo ele. Para unir o verdadeiro povo de Deus. O trabalho a ser feito hoje é unir o povo de Deus, não desparcelar, mas unir, para que seja de um mesmo sentir, de um mesmo pensar. Mas o que faz os líderes? Em vez de unir e ajuntar, estão fofocando, jogando mais lenha na fogueira. Um pastor sentado na mesa falando da vida alheia de outro pastor, dos defeitos, dos problemas, das fraquezas do outro pastor. Jogando desconfiança, insegurança nas pessoas acerca de outros pastores. Aí quando essas pessoas vão ouvir esse outro pastor, eles não dão crédito. E acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos anciãos sonharão. Estas são as palavras de um profeta. E eu creio que estamos vivendo nesse tempo. A visão que vou relatar foi muito sobressalente e me foi mostrada na casa de minha mãe, onde fiquei aquela noite, antes de estourar a guerra na Europa. Recordo que me levantei como que à meia-noite, senti um peso em meu coração. E estive orando por um bom tempo, porém não senti nenhum alívio. Passaram 2 horas, quando de repente
entrei numa visão. Na visão me encontrei subindo uma colina em direção a uma casa bastante velha. Entrei na casa e notei que na sala havia uma cadeira vermelha e uma cama e uma dama assentada na cadeira, em uma cama, assentada na cadeira, estava uma cristã de óculos, chorando na cama. Para a direita estava um menino, de cabelo castanho, de 3 ou 4 anos de idade. Pude notar que estava terrivelmente afligido. Sua mão e sua perninha parecia estar coberta de pé na porta coberta. De pé na porta do centro estava uma mulher de cabelos escuros. Aparentemente sua mãe. Ela chorava amargamente. Recostada sobre um lado da cama estava um homem alto de tez escura. Era seu pai. Disse: dentro de mim não é estranho. Ao momento estava na casa da minha mãe. Logo olhei à minha direita e ali estava de pé o anjo do Senhor. Olhei e ali estava o anjo, de pé o anjo do Senhor. Vestido de branco, de repente não soube o que fazer. Porém, meu coração sentiu compaixão pelo menino, que estava prostrado na cama. Quando nós perdemos o amor divino de uns para com os outros, nós não sentimos mais compaixão uns pelos outros. Aí Deus não pode agir, Deus não pode falar. Então o anjo falou e dizendo-me: o menino viverá. Tá bom? Não sei, Aí eu disse para o anjo: não sei. Lhe respondi: não sei. Então voltou a dizer-me: o pai trouxe seu menino a ti para que ponha as tuas mãos sobre seu estômago. O anjo auxiliava, o anjo mostrava para ele tudo o que ele tinha que fazer, como fazer, a hora de fazer e até onde fazer. Em seguida o pai trouxe a mim e eu orei pelo menino. Inesperadamente o pai deixou cair o menino, deixou o menino cair dos seus braços, o qual bateu a perninha enferma, a qual começou a endireitar-se. Então deu um passo. Quando o menino caiu dos braços do pai dele,
Ele bateu a perninha enferma e a perninha começou a se movimentar, se recondicionar. Logo o outro, e seguiu até chegar à parede. Depois disto, o menino veio a mim, caminhando, e disse: irmão Branham, já estou bem. O anjo me perguntou: tens considerado isto? Tem considerado isso? Lhe respondi: sim, o tenho feito. Logo o anjo lhe ordenou que não se movesse. Ele me tomou e me trasladou a um caminho de campo, como ele trasladou a Felipe até o eunuco. Ele me trasladou a um caminho de campo. Olhei para a minha direita e havia um cemitério com lápides grandes. Então o anjo me disse: leia os nomes e conte-os. Assim eu fiz. E então me levou e me pôs num cruzamento de 4 ruas, onde havia um armazém e umas 4 ou 5 casas. Saindo do armazém vinha um velho com bigodes brancos, calças de trabalho e um chapéu amarelo. O anjo me disse: ele te guiará então. Irmãos, se o anjo estava ali do seu lado, falando com ele, conversando com ele, por que precisava de aparecer um velho para dirigir ele? Por que o próprio anjo não dirigiu? Trasladando-me pela 3ª vez, me levou a uma casa e, entrando nela, vi uma mulher jovem chorando na porta. Entrei na casa e notei que à minha esquerda havia um fogão velho. O quarto estava forrado com papel amarelo, com pequenas figuras vermelhas. Na parede havia uma inscrição: Deus abençoe nosso lar. Na parede estava escrito: Deus abençoe o nosso lar. Não era foto de mulher seminua, não era foto de jogador, não era foto de pastor, de pregador, não. Era Deus abençoe o nosso lar. Shalom, Deus abençoe também nosso lar, nossa vida. É o desejo do meu coração. Shalom a todos, até a nossa próxima programação. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham nas nossas programações. Nós estamos aqui na cidade de Rio Claro. O nosso tabernáculo, a nossa igreja, onde nós reunimos, fica na Avenida 54A, 699, no bairro Vida Nova, Rio Claro, estado de São Paulo. E o nosso WhatsApp, o nosso telefone para contato, se quiserem falar conosco, desejar ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, desejar receber uma visita de um obreiro na sua casa, no seu lar, more você aonde você morar, no estado que você morar, na cidade que você morar, no país que você morar. Entre em contato conosco e você receberá a visita de um obreiro na sua casa. O nosso telefone é 19, que é o código da cidade, 19 981 19 12 14.
Vou repetir, 19 981 19 12 14. Você nos adiciona aí, manda sua mensagem e fale conosco sobre as suas necessidades, os seus anseios, o que você mais desejaria saber, conhecer a respeito do que nós pregamos. E você receberá uma visita de um obreiro na sua casa. Seja para orar por enfermo, visita de hospital, ou mesmo te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, ou congregar com você, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor.